Irmãos, não temos a menor dúvida que tudo é consequência da vida espiritual que levamos. Tudo é tudo. Todas as coisas que passamos, sofremos, padecemos, recebemos de bem ou de mal. Nós cremos pela palavra que tudo é consequência da vida espiritual que levamos. A palavra é clara nessa situação. Quando nós estamos numa situação de dor e sofrimento, como é bom ter a palavra, porque a palavra é que é luz, a palavra é que ilumina, a palavra é que mostra. E quando nós somos enganados por falsos discursos, nós padecemos, nós ficamos sem saída. Mas quando entendemos a palavra, quando compreendemos o que a palavra diz, é fácil entendermos isso, que tudo é consequência da vida espiritual que levamos, ou que se encontramos. Essa palavra, é claro, é para cristãos. Há um versículo na Bíblia que ele é muito lido como se fosse no ritual religioso que muitos chamam de Santa Ceia, que na verdade não é Santa Ceia. A palavra diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso está lá em Atos 2,42. A perseverança deles era na doutrina dos apóstolos, que era Cristo pregado. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão com Deus e os irmãos, no partir do pão, que é a ceia do Senhor, e nas orações. São os 4 pilares da vida espiritual da igreja de Deus. Agora veja, o partir do pão está ali junto com a doutrina dos apóstolos, que é Cristo, com a oração e com a comunhão. Então, irmãos, não é um ritual religioso, é algo profundo, glorioso, onde nós declaramos que Cristo morreu e voltará. E tem um versículo que diz: por causa disso, muitos entre vós estão fracos, doentes, e vários já dormem. Veja, por causa disso, há fracos, doentes e, veja, vários que já dormem. Nós sabemos que cristão não morre, quem morre é o ímpio, o cristão dorme. Mas veja, irmãos, o processo: fraqueza espiritual, doença e morte. Então não é consequência da vida espiritual que nós levamos. Nós não podemos levar em conta o que o mundo fala, o que o mundo dita, o que o mundo diz. Nós temos que ficar preso, firmado na palavra. Irmãos, assim nós somos corrigidos, libertados, alertados, abençoados, iluminados. Por que a palavra diz isso? E o 31 diz: mas se nós se discerníssemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11, versículo 30, 31, 32, e o 32 diz: sendo porém julgados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Quer dizer, já não fazemos mais o que nós queremos, irmãos. Há um encabeçamento. Muitos não entendem que nós, que estamos em Cristo, há um encabeçamento. Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Nós somos membros do corpo. Então, o senhorio de Cristo não pode ser ignorado. Ele não é apenas o Salvador. Ele é o Senhor, é o senhorio de Cristo que é negligenciado pela maioria da cristandade. Recebe Cristo como Salvador, reúne em qualquer religião, mas não entende o que é o corpo de Cristo e Cristo como cabeça. A palavra diz: embora sendo muitos, somos um só corpo, um só pão. Capítulo 10, 17 de 1 Coríntios, falando da igreja como corpo de Cristo. Veja, quando tratamos as coisas de Deus, da igreja, as coisas espirituais, relaxadamente, relapsos, distraídos com o mundo, vem a fraqueza, irmãos, a fraqueza espiritual. E, consequentemente, olha, logo em seguida da fraqueza espiritual vem a doença. E com a doença, a morte. Ora, se nós o discerníssemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, veja, por que o Senhor julga? Porque não temos discernimento nós mesmos das coisas espirituais de Deus. Ora, irmãos, se tratamos as coisas de Deus com frieza, com indiferença, do nosso jeito, nós vamos esfriando na fé, fracassando na fé.
E a partir do momento que começamos a esfriar na fé, nos tornamos pessoas vagarosos nas coisas de Deus. E Deus repreende em Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Ora, irmãos, quando nos tornamos pessoas vagarosas no cuidado, estamos distraídos, enganados, aí vem a fraqueza. É isso que nós temos que cuidar. Meu irmão, minha irmã, querida que quer crescer espiritualmente, que quer ser uma pessoa abençoada, bem-sucedida em Deus, frutificando, sendo guardada, provido, protegido, sarados. Meu irmão, a única coisa que temos que ter cuidado é quando vem essa fraqueza. Quando você se sente fraco espiritualmente, você tem que ficar atento, tem algo errado. Fraco espiritualmente, já não tem mais aquela atração para a oração secreta. Já desiste da oração, começa a abandonar a leitura da palavra. É sutil. Começa a desanimar na reunião, botando desculpas, culpando pessoa por situações. É assim que funciona. Por aí vem a fraqueza espiritual. Ora, irmãos, você perde a comunhão com Deus. Quando você está em comunhão com Deus, você pode ter discernimento disso. Julgue você mesmo, não os outros. A palavra diz para nós nos julgarmos a nós mesmos, discernir a nós mesmos. Veja como você está, como eu estou agora espiritualmente. Não culpe pessoas, nem situações, nada do que está acontecendo nesse mundo. Que a palavra diz que ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Então, irmão, minha irmã, não temos que estar preso na corrupção deste mundo, na corrupção da carne desse mundo, as abominações. Nós somos igreja, povo de Deus, escolhido, povo seu, exclusivamente seu, zeloso de boas obras, como diz o capítulo 2 de Tito. Então o Senhor está conosco. O Senhor zela pela sua casa, o zelo pela casa o devora. Isso está lá em Salmo 69, 9. Ele zela pela casa, Cristo como filho na casa, qual casa? Somos nós, Hebreus 3,6, ele zela pela casa. A igreja, o povo, os seus filhos, o corpo, ele é o cabeça, ele é o Senhor, ele é a cobertura da igreja, ele é o fundamento da igreja. Então, irmãos, aqui a palavra diz para nós termos discernimento de nós mesmos. Não olhar para os outros. Tirar os olhos de nós e começar a olhar para os outros é sinal de fracasso. Como é que nós estamos, irmãos? Qual é o discernimento que temos de nós mesmos diante de Deus com sinceridade? A palavra diz que para nós mantermos uma boa consciência, um coração puro e uma fé não fingida, 1 Timóteo 1,5. Sinceros, com uma boa consciência diante de Deus, que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, irmãos. Então, estamos discernindo a nós mesmos? Então, como é que estamos? Você sente Deus? O Espírito de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus? Você ama os irmãos? Você tem prazer de estar reunido com os irmãos em oração, irmão? De estar lendo a palavra? Tudo começa já particularmente. Quando perdemos a comunhão com Deus na palavra, na oração, claro que logo desistimos das reuniões. Irmãos, aí começa o fracasso. E quando vem essas fraquezas, fica atento. A palavra diz que vem a fraqueza espiritual. E depois aparecem as doenças. Depois vem a morte. Quem é que muda isso aqui, irmão? Não importa o que falo, o que digo, o que falam, o que dizem, irmãos. O engano da religião, dos falsos mestres. Fique com a palavra. Por causa disso, há entre vós fracos. Por causa disso o quê? Que trata as coisas de Deus com relaxamento. A obra de Deus. A ceia, o partir do pão. Que vem junto com uma doutrina santa que é Cristo. Em comunhão verdadeira com os irmãos. E em oração, porque são as 4 coisas juntas. Então não leva a sério as coisas de Deus. Trata relaxadamente a mesa do Senhor. Ora, irmãos, deixa de reunir na ceia do Senhor, no partir do pão. Despreza o partir do pão. A palavra diz que quando o israelita desprezava a comemoração da Páscoa, era estipado no meio do povo de Israel. Quanto mais nós agora, irmão, na graça, estamos juntos, partindo o pão em memória do Senhor, clamando que Ele volte, declarando que ele morreu e voltará, e o desejo da igreja é que Ele volte. Paulo disse que receberia a coroa da justiça que estava preparada, e ele disse, não só a mim, mas àqueles que amam a vinda do Senhor.
segundo Timóteo 4,8. Então, irmãos, quem ama Cristo, clama pela vinda dele, porque ele virá reinar sobre essa terra, amarrando o diabo 1000 anos. Então, quem tem esse discernimento, ele busca as coisas de Deus, andar de pé, de cabeça erguida, consagrado em santificação e oração. Ora, irmãos, pode ter certeza que tudo é consequência da vida espiritual. Tudo é tudo. Uma pessoa que está no Senhor, em comunhão com o Senhor, e ama a sua palavra, tem comunhão com os irmãos, é uma pessoa contente, é uma pessoa realizada, é uma pessoa que percebe as curas de Deus, as proteções, os livramentos maravilhosos de Deus, os arranjos do Senhor para nos livrar dos laços do diabo, e nos guarda, provê, sustenta, de tal e nada nos tem falta alguma, porque Ele, segundo a sua riqueza, supre cada uma das nossas necessidades, como está lá em 4,19 do livro de Filipenses. Em Cristo Jesus, em comunhão com Deus, na sua riqueza Ele supre. Somos pessoas seguras, abençoadas, protegidas, providas, quando estamos bem com o Senhor, em comunhão com Ele. Então, qual é a palavra que trazemos desse vídeo, meu querido, minha querida? Não se iluda com os enganos desse mundo. E não se iluda se enganando com o sucesso dos outros, o fracasso dos outros. Nosso discernimento é de nós mesmos. Se discerníssemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Se somos dele, e ele é o cabeça do corpo, e nós somos membro do corpo, ele não permitirá que sejamos julgados com o mundo. Pelo contrário, que o mundo já está julgado. Ele não quer nos condenar com o mundo porque somos seus servos. Ele nos tirou do mundo. Por isso que não podemos amar o mundo e nem o que no mundo há. O que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. É o mundo que leva a esfriar, a distrair, a roubar o tempo da oração, da comunhão, a roubar o tempo da oração e da comunhão com os irmãos. Então, irmãos, estamos mal espiritualmente, fracos espiritualmente. Claro que vêm as doenças e vêm os males e leva à morte. Vamos vigiar. Pense nisso, irmão. Medite sobre estas coisas. Guarda isso no teu coração. Tudo é consequência da vida espiritual que levamos, que estamos ou nos encontramos. Cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado. Nós temos que ter cuidado quando vem a fraqueza espiritual. Não, fique atento, busque a Deus, se arrependa, vê onde está o erro, se recomponha, se levanta onde caiu e busque a Deus. Porque o sangue de Cristo purifica nossas consciências das obras mortas para servir o Deus vivo e verdadeiro. 9,14 de Hebreus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Que esta palavra te ajude a ficar firme no Senhor, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, envie essa mensagem para outros. Coloque essas mensagens nas redes sociais. Deixe seu like. Ative o sininho e faça parte dessa obra maravilhosa que é a edificação dos irmãos da Igreja de Deus. Deus abençoe. Até a próxima palavra. Até o próximo encontro através desse canal, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.